Câmbio, comandante Ferraz falando, e sejam bem-vindos à quarta instrução de implementação, hoje, categoria inteligência contra o desamparo existencial. Nós já falamos de categoria pessoal contra dores físicas, categoria logística contra dívidas crônicas, ontem, categoria operações contra dúvidas constantes e hoje, categoria inteligência contra desamparo existencial. E o objetivo hoje é identificar e resgatar a sua programação original, seu código-fonte. Nós vamos entender como isso vai funcionar e para que isso serve. Então, relembrando ontem, né, a missão de ontem foi liberar espaço mental, né, automatizar tarefas rotineiras e limpar o terreno. Hoje, nós vamos descer o nível, tá? Nós não vamos tratar de problemas, nós vamos tratar da origem dele. Tá? Nós vamos lá profundo no seu código-fonte. No áudio de manhã, nós falamos sobre as primeiras conexões sinápticas que são feitas na infância, que são a base para toda a volição, para toda a ação nossa. Esse é o seu código-fonte. É dele que nós vamos falar. Tá? E uma coisa interessante aqui é que a esfera consciente ela não está mais acima. A esfera consciente ela está mais para dentro. Ela está mais no interior. Nós operamos naturalmente tendendo para a inconsciência. Então, do indivíduo para o coletivo, a gente tem um aumento de inconsciência. Quando a gente está num coletivo, num time de futebol, num partido político, em qualquer situação dessa coletiva, você perde consciência e passa a agir de acordo com a consciência do grupo. Então, você perde a consciência individual. Então, a consciência ela vai aumentar à medida que a gente se interioriza. Então, à medida que a gente fica mais próximo do nosso código-fonte. O neurotípico ele tem uma facilidade maior em conseguir se relacionar socialmente, porque a complexidade do pensamento dele está mais para o coletivo, está mais relacionado com assuntos que outros também conseguem entender. Então, a gente pode dizer que o neurotípico ele vive numa inconsciência um pouco maior, numa automatização um pouco maior, porque quando ele age no mundo, ele não tem consciência dos detalhes todos. Ele não consegue perceber a profundidade toda das coisas. Ele não sente tudo o que pode acontecer, como nós falamos ontem, dos vários caminhos possíveis. Não, ele só vê ali e vai e executa. É mais fácil para ele? É mais fácil porque ele está no nível de inconsciência maior. E o superdotado nasce com essa tendência para consciência maior. A gente sente a consciência, a gente tem a consciência de muito mais coisa. A gente tem muito mais dados para analisar quando vai agir. E essa quantidade maior de informação nos paralisa, e quando nós ficamos paralisados, nós não interagimos. E quando nós não interagimos, nós não nos conectamos, nós não conversamos, nós não trocamos informações. Acontece muito do feedback negativo. Você deve ter sentido isso bastante. Quando você solta uma ideia, lança uma solução para um problema, e os neurotípicos em volta olham com aquela cara assim, esse cara é doido. Que problema? Tá tudo bem, não tem nada acontecendo. E você já viu, conectou os pontos, viu o problema aparecendo, já achou uma solução que beneficia todo mundo, às vezes à custa do seu autossacrifício, porque você tem uma empatia maior, e quando você vai tentar ajudar todo mundo, feliz, vem o corte, vem a lapada, vem a porrada. E muitas das vezes, quando passam-se os anos, quando passa-se o tempo, aquele problema que você viu, ele aparece, ele surge, e quem tem que resolver? Sim, o superdotado, porque ele é mais capaz de lidar com problemas complexos. Isso podia ser resolvido lá no começo, de maneira simples. Quando isso acontece, esse efeito do feedback negativo, ele vem várias e várias vezes, né? O que o superdotado faz? Ele se isola para evitar a frustração, porque a frustração para ele é muito maior do que o neurotípico sente. E se ele sente isso direto, ele vai criar barreira para se defender. E o isolamento vai acontecer de maneira natural. E quando você fica muito tempo isolado, sem feedback do mundo externo, você começa a duvidar de você mesmo. E você perde o sentido das coisas. Tá? Esse já é uma ligação com o quinto D. Enfim, essa sensação de isolamento que o superdotado se autoimpõe, essa sensação de ser um alienígena, de falar uma língua que ninguém entende, é a base para o desamparo existencial. Você não encontra pares, você aprende a ficar quieto para evitar se expor ao ridículo. E esse silêncio é a primeira parede da sua prisão. E aqui nós entramos de novo no nosso ciclo de retroalimentação, nos nossos vetores ascendentes e descendentes. Tá? Então aqui
na parte de baixo aqui, na bolinha de baixo, a gente tem a dúvida interna, que vem lá do terceiro D, tá? Nossas dúvidas constantes. E essa dúvida constante vai gerar uma anestesia, você vai ficar paralisado. Essa paralisia, essa parálise, vai fazer com que você não se conecte, porque você não vai agir, não vai ter pares para trocar informação e para validar ou invalidar aquilo que você estava vendo, né? E você vai ficar em silêncio. Hoje em dia, a inteligência artificial faz esse trabalho de validação. Você conversa com a inteligência artificial, né? E provavelmente ela deve ser a melhor amiga de muita gente aí, porque você consegue destravar e se validar e ver que você não estava errado nas conexões que você fazia. O problema é que o ambiente neurotípico não percebia, não chegava na profundidade, vai demorar ainda uns 10 anos para o pessoal entender o que isso está falando. Daí sim vão dar o devido valor. Isso acontece com muita gente, Nietzsche, Van Gogh, assim, vários e vários autores famosos que são validados, que ganham valor depois de morrer, porque a sociedade ainda não estava pronta para aquilo que eles estavam entregando. A sorte nossa é que hoje em dia tem como entregar em tempo real e receber validação em tempo real, tá? Vivemos numa era em que o superdotado tem vantagem. Acordem para isso. Então vamos lá. No áudio hoje de manhã eu pedi para vocês listarem os seus 3 grandes porquês, tá? O seu código-fonte ele vai estar na intersecção entre esses 3 grandes porquês. Aquilo que é comum a esses 3 vetores, tá? Esse ponto central, ele é a conexão, ele é a sua programação original, tá? Ele está enraizado lá dentro, nas conexões antes de você nascer, tá? É a origem profunda de tudo que você faz, de tudo que você sofre, de tudo que você sente. E se essa conexão ela é uma conexão feliz, provavelmente você vai ter uma vida feliz. Agora, se ela é de trauma, você vai ter uma vida traumática. Mas, fiquem tranquilos, que na Estratégia Zero nós vamos desenvolver uma disciplina chamada Virtologia. É uma disciplina feita no Brasil, por brasileiros, tá? Que consegue conectar neurociência, psicanálise e virtude grega antiga, e por neuroplasticidade, destravar vários enlaces negativos que possam estar no seu código-fonte. Tá? Mas isso é uma coisa mais complexa, é lá na Estratégia Zero. O importante é você entender que esse código-fonte está lá dentro, lá na parte profunda, e ele é o que molda a arquitetura toda do seu hardware, tá? Da sua estrutura neurológica. E como que isso funciona? Como que isso entra em conflito com o seu ambiente? Tá? De novo, é aquele conflito entre o ambiente neurotípico versus a sua estrutura neuroatípica. Tá? A analogia que a gente vai fazer hoje aqui é entre o software da sociedade e o hardware. Tá? Usar uma bala de canhão para matar uma mosca. A sociedade ela te traz pedidos lineares, ela te traz demandas rotineiras e simples em relação à sua capacidade biológica, neurológica, e você gasta muita energia para resolver coisas simples. Você fica procurando pelo em ovo. Você fica procurando complexidade em coisas simples. Isso nós abordamos na aula de ontem e demos a solução para isso. E com a solução de ontem, a gente consegue liberar espaço e acabar com esse problema. Usar o seu hardware, a sua potência, o seu computador quântico para resolver problemas quânticos. E aí você consegue entrar em flow, tá? E como que você acessa esse código-fonte? Como é que você sabe que é realmente o código-fonte que você está operando, que você encontrou o código-fonte, ou é só mais uma programação da Matrix? É justamente na falha da Matrix. Glitch. Glitch significa falha, né? E no áudio de hoje de manhã, eu adiantei quais eram as minhas falhas da Matrix, como que o meu código-fonte conseguia romper as camadas de programação da Matrix e chegar ao meu racional, tá? Um choro inexplicável numa cena de filme, uma raiva desproporcional diante de uma injustiça trivial, tá? Uma alegria pura que ninguém mais entende. Ou seja, quando o seu emocional transborda, quando a sua fonte de motivação consegue rachar brechas e aparecer, tá? Esses momentos eles não são fraqueza, não são descontrole, tá? Eles têm um efeito de catarse e quando eles aparecerem, você anota. É a sua programação original furando o bloqueio que a sua consciência treinada para sobreviver à Matrix se autoimpôs. Então anota isso. Esses são os caracteres do seu código-fonte, tá? É nesse sentido que você vai trabalhar. É a sua bússola emocional.
E adiantando um pouco da estratégia zero, existe uma conexão, um eixo de gestão entre a categoria logística e a categoria inteligência, como também existe entre a categoria pessoal e a categoria operações. Tá? Isso a gente trabalha na estratégia zero. Então aqui a gente vê essa conexão na bússola emocional. Tá? O código-fonte se expressando através desse transbordamento. Tá? Preste atenção nisso aí. Qual foi a última vez que você sentiu algo inegavelmente real, que não fazia sentido lógico nenhum, algo que simplesmente veio, tá? Não é para descartar esse dado. Esse é a conexão com o seu código-fonte, tá? Ele é a ponta do iceberg do seu verdadeiro porquê. E mesmo você não sabendo, ele está te guiando. Quando as coisas parecem não se encaixarem, não prosperarem, não desenvolverem, é porque o que você está fazendo não está alinhado, não está eixado, não está no eixo desse seu código-fonte. E quando você descobre ele, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, aqui a gente consegue entender melhor a concepção estratégica, o conceito de inteligência no sentido estratégico. O mundo comum, né, o mundo neurotípico, ele vai entender a inteligência como adaptação, como passar em provas, como decorar regras, como tirar nota boa. Tá? Mas no contexto estratégico, inteligência é uma ferramenta de acesso. Inteligência é buscar informações para poder desenvolver uma ação. A operação ela só vai acontecer quando eu tenho um relatório de inteligência para basear ela. Eu não vou atirar no escuro, eu preciso saber aonde está o alvo. Tá? Então, inteligência é ferramenta de acesso. E ela não pode servir para uma sobrevivência medíocre, para uma adaptação dentro de uma caixinha neurotípica. Tá? Ela tem que ser a sua chave mestra para acessar a sua esfera consciente e expressar ela no mundo depois. Então, depois que você acessa, depois que você entende como que funciona o seu código-fonte, daí sim você sabe que sabe. Você sabe de uma coisa e você tem consciência que você sabe dela. E a partir daí, você constrói um caminho orientado para a manifestação desse seu porquê. E não para se encaixar numa demanda neurotípica de fora. Isso serve tudo também para o neurotípico. Só que para o superdotado, isso está assim 100 vezes mais intenso e necessário. O neurotípico vai conseguir sobreviver sem estar alinhado com isso. Vai ser triste, vai chorar, não vai prosperar. Mas para o superdotado isso é muito mais intenso e é existencial. E essa desconexão existencial, esse desamparo existencial, é a porta de entrada para o desespero suicida. Bem, o que acontece quando você sabe que sabe? Quando você está conectado com o seu porquê, com o seu código-fonte. Você consegue expressar ele. E aqui, de novo, nós temos a conexão lá com a categoria logística, com monetizar o seu hiperfoco. Lembra que eu falei que ele deveria estar eixado com um motivo mais profundo? Então, eis aqui o motivo profundo. Vamos lá. A categoria inteligência, ela vem da confluência, ela vem da integração entre a expressão política aplicada na esfera consciente. E aqui não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com tendência, com polarização, que o conceito original de democracia, quando foi inventado, ele tem relação com virtude, com a organização da sociedade através de pessoas que conseguiram se conectar com o seu código-fonte. Então, quem que podia votar na polis, lá no mundo grego antigo? Quem já estava bem sucedido, quem tinha posses, quem tinha dinheiro, quem tinha escravos, quem tinha influência na sociedade. Ou seja, quem já tinha integrado pessoal, logística, operações e inteligência e conseguia fazer isso fluir no mundo e contribuía para o bem-estar público, contribuía para a polis. Então, a gente pode entender melhor que o caos político, o caos social que a gente vive hoje é pela carência de pessoas que estejam conectadas com o seu código-fonte. E daí o que acontece? A pessoa vive só de interesses ou de demandas externas. Ou seja, ela não tem um projeto que seja realmente integrado com ela e que represente uma coletividade. É tudo superficial, artificial. Tá? Esse é o problema da pós-modernidade de maneira geral. Tá? Esse é o problema do mundo picas. Tá? A precariedade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, a falta de sentido, tá? Ela tem relação com essa superficialidade. Bem, vamos lá. O que acontece quando você sabe que sabe e consegue expressar isso para fora, de maneira organizada, tá? Preferencialmente monetizando essa expressão. Você consegue
emitir luz. E essa luz já é relacionada com o quinto D. Você sai do isolamento porque você entra num efeito farol. Você expressa o seu porquê, você consegue emitir o sinal que vem lá do seu código-fonte, alinhado com o seu código-fonte, tá? E quando existe esse alinhamento, não tem gasto de energia, porque a sua máquina está funcionando de maneira organizada, da maneira como ela foi projetada para funcionar, e você consegue atrair outras pessoas que vibram na mesma frequência que você, que veem o seu farol. E aqui é justamente a prova de que isso funciona. Aqui na Guerra Brasílica, vocês chegaram aqui até essa instrução, até esse slide aqui, porque vocês foram atraídos por esse conceito, pelo código-fonte que eu estou emanando. Isso agora deve ter feito sentido aí dentro. Então vamos lá. Diretrizes para amanhã, tá? Desenvolvendo esses 3 porquês que você elencou, você vai escolher um deles, o mais forte, aquele que mais mexe com você, tá? Pode fazer para os 3, mas pega aquele principal, tá? E escreve uma página, 2 páginas, escreve sobre ele. O importante aqui é que não pode ter estrutura, tá? A estruturação é uma característica racional do nível abaixo, das operações, do racional, tá? Aqui ele tem que ser livre, tem que ser espontâneo, tá? Só escreve, para facilitar que o seu código-fonte surja, para facilitar que ele transborde. Só escreve o quanto precisar. Você vai perceber que chegou no seu código-fonte quando surgir um alívio, quando a tensão diminuir. Só escreve. De preferência, escreve na mão, tá? Digitar também funciona, mas é muito mais rápido e não acompanha o emocional, tá? Então escreve, tá? Coordenação motora ali vai trabalhar o primeiro D, o emocional o segundo D, a escrita em si o terceiro, e daí o quarto D aparece. Então escreve, solta tudo. Esse texto bruto é o que a gente vai trabalhar no quinto D, tá? E daí sim, nós teremos já o que a gente precisa para ordem de operações da estratégia 0. A atividade da categoria pessoal, a atividade da categoria logística, a atividade de ontem da categoria operações e essa atividade de hoje da categoria inteligência, preparando já para amanhã, tá? Amanhã a gente vai organizar isso aí. Amanhã a gente vai organizar essas 4 categorias num sentido comum e a partir do momento que a gente tiver organizado essas 5 categorias, daí a gente vai para a estratégia 0 na quinta-feira, tá? Então, hoje a gente firma o pulso, tá? Hoje a gente conecta 4 pontos cardeais, tá? Hoje você entende o que significa essa cruz vermelha da Guerra Brasílica. Hoje você para de olhar para fora, buscando sentido no externo, e passa a olhar para dentro, buscando sentido no interno, validando você por dentro primeiro. Amanhã nós vamos entrar no paradoxo de olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo, tá? De girar essa cruz para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Mas é outro papo, tá? É outra demanda. E amanhã de manhã, no áudio que eu mandar e na enquete que eu mandar aqui no QG da Guerra Brasílica, eu destrincho essa última parte da missão, tá? E lembrando, nossa ordem de operações, quinta-feira, dia 29, 8 da noite. Te espero amanhã e te espero quinta também. Por hoje é isso. Câmbio, desliga.